Você conhece algum missionário que decidiu fazer as suas viagens para fugir dos seus próprios problemas? Eu me lembro de quando eu era jovem e tinha os meus problemas dentro da minha casa com os meus pais. Então era muito mais cômodo para mim decidir ir para uma missão junto com alguma igreja institucional para eu não ter que lidar com os problemas que eu tinha dentro de casa. Mas isso não é uma coisa que acontece somente com a religião. A gente vê pessoas também fugindo dos seus problemas, se enchendo de trabalho. Algumas delas até decidem seguir uma carreira militar para não precisar encarar os problemas que têm com os filhos ou às vezes com o cônjuge. Mas o tema desse vídeo de hoje eu decidi fazer para poder auxiliar aquelas pessoas que entendem que realmente têm um chamado missionário diante de Deus. É muito comum encontrar pessoas que dizem que sentiram no coração de largar tudo para seguir uma carreira missionária, como se houvesse alguma coisa que ardia dentro delas para que elas se desapegassem a tudo que existe para ir de fato para onde Deus estava chamando elas. O problema acontece quando a gente decide seguir por uma empreitada missionária sem que antes a gente tenha resolvido todas as nossas pendências, ou seja, concluído os nossos projetos passados. E o problema pode acontecer dentro de campo, porque se, por exemplo, uma pessoa tem dificuldade de relacionamento com os seus pais e vai para um campo missionário, naturalmente vão ter pessoas que vão ajudar a cuidar de você quando você estiver ali em missão. E essas pessoas que vão estar cuidando de você, muitas vezes vão manifestar comportamentos muito semelhantes aos dos seus pais, mostrando para você que não adianta querer fugir do problema, porque tudo se passa como se esses problemas viessem ressurgir, como se os problemas continuassem te perseguindo. Então, se você não conseguiu lidar com os seus pais, você também vai ter dificuldade de relacionamentos com as pessoas mais maduras que vão estar te orientando em missão. E se você acabar decidindo mudar de missão, esses problemas vão continuar surgindo onde você estiver. Eu acho que no meu caso, o meu grande problema nem era muito, de fato, o relacionamento com os meus pais em si, mas é porque eu fazia um curso na faculdade a qual eu não gostava muito. Essa era uma fase em que eu estava estudando engenharia civil e eu tinha já sido reprovado em diversas disciplinas e tal, e nunca me vi trabalhando em algum escritório de engenharia. E é por isso que esse chamado de largar tudo, por mais que ardesse no meu coração em deixar tudo para trás, no fundo era uma boa desculpa para que eu não estudasse, para que não terminasse o curso ao qual eu tinha decidido fazer. E muitas pessoas também acabam optando por viver integralmente em um campo missionário porque têm dificuldade de encarar o trabalho a qual elas estavam fazendo, porque não enxergam nele algum tipo de significado. Então todas as pessoas querem de fato investir tempo, investir o seu esforço, a sua vida em alguma coisa que faça sentido para elas, em alguma coisa que realmente confirme no seu interior que você deveria estar se dedicando para aquilo. Mas o que acontece é que grande parte desses missionários, ou mesmo das lideranças religiosas que a gente encontra por aí, são pessoas que vivem sob uma certa frustração com relação às coisas da vida civil. Quer dizer, são pessoas que não tiveram sucesso dentro de casa, não tiveram sucesso no trabalho, então elas ficam procurando ter esse sucesso e esse reconhecimento social por intermédio de alguma carteirinha de PR ou de AP, ou seja, de pastor ou apóstolo. E aí que o negócio pode dar ruim, porque embora Deus poderia ter te escolhido para exercer um chamado de um enviado, um missionário, que é o que significa a palavra apóstolo, ou se Deus escolheu você para pastorear as ovelhas dele, isso tem um tempo certo, as pessoas certas às quais você precisa atingir. Não adianta eu decidir fazer as coisas no meu próprio tempo. E como exemplo a gente poderia citar o caso de Moisés. A gente percebe pela história desse profeta que ele já tinha uma certa intuição de que ele seria uma pessoa que lutaria pela justiça ou contra a injustiça que o povo judeu estava sofrendo na mão dos egípcios. E é por isso que ele acaba, inclusive, produzindo um homicídio ao matar o guarda egípcio que estava oprimindo o seu próprio povo.
mas o que acontece é que Deus ainda não o tinha chamado. Então é por isso que ele acaba se refugiando como um pastor de animais. E no momento em que realmente Deus estava querendo chamá-lo, ele tem aquela experiência da sarça ardente, então Deus fala com ele e chama-o para cuidar do povo dele, para ajudar o povo dele a sair do Egito e ir para a Terra Prometida. E esse, enfim, era mais do que o chamado profético de Moisés, era o seu chamado apostólico, porque ele tinha uma missão a cumprir. E Arão foi colocado para dar um suporte para ele, para fazer essa ponte de comunicação daquilo que Deus tinha falado com Moisés e precisava ser dito para o povo, porque segundo Moisés ele tinha dificuldade de falar com o público. Isso que também mostra para a gente que quando temos um chamado de Deus, Deus vai mover todas as coisas para que a gente não dê desculpas e realmente possamos cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós. Agora a pergunta que fica é: quais são as coisas na sua vida que estão pendentes e que poderiam te atrapalhar para um chamado missionário em que você deveria ir sem poder olhar para trás? Será que você tem orado ao Pai para saber se esse de fato é o tempo certo do cumprimento dos planos que Ele tem para você? Ou será que você poderia estar fugindo de alguma coisa que você tem tido dificuldade de encarar? E não sou eu quem posso responder essas perguntas. Cabe a cada um com toda a sinceridade e com toda a busca e clamor. Busque ao Pai e se apresente a Ele dizendo: eis-me aqui. Diga a Ele que as pendências que você tinha estão resolvidas. Esteja pronto para aquilo que Deus está querendo trazer para a sua vida hoje. E falando em chamado missionário, é importante que a gente não confunda isso com um chamado de evangelista, porque o evangelista é aquele que está encarregado de ministrar a palavra do Evangelho. O Evangelho que Jesus pregou, no caso, foi o Evangelho do Reino de Deus. Não foi o Evangelho da Bíblia, nem o Evangelho do vem para a minha igreja, ou de venha fazer um estudo da palavra, mas sim o chamado para o Reino de Deus. Um chamado para sairmos do sistema desse mundo, para ingressarmos em um reino espiritual, em um reino celestial. Enquanto que o chamado apostólico não necessariamente está vinculado a uma ministração da palavra de reino, a esse processo de evangelização, de chamada das pessoas para fora do sistema desse mundo. Mas se você tem dúvidas sobre qual que é de fato a diferença entre o evangelismo que Jesus nos chamou a fazer versus o proselitismo que os religiosos têm praticado, então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu já gravei a respeito desse assunto e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!